Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Muita coisa importante acontecendo no Brasil há apenas 11 dias da posse do presidente Lula, que incrivelmente parece que já é o presidente de fato. Quando a gente analisa o comportamento dos principais atores aqui no nosso país, na economia, na política, no direito, os atores institucionais da Câmara, do Senado, do Poder Judiciário, dos grandes veículos de comunicação, a gente percebe que todos eles estão levando quase que integralmente em consideração o fato do presidente Lula ser o presidente da República a partir do dia 1º, mas já ser uma pessoa absolutamente indispensável em qualquer debate público sobre qualquer assunto aqui no Brasil. O atual presidente da República, que ainda se encontra agarrado, apegado ao cargo, ele está funcionando apenas como um entrave em qualquer tipo de discussão jurídica, discussão política, discussão econômica que a gente está tendo agora no Brasil. E, portanto, algumas situações não conseguem ter um avanço melhor porque ele está ainda atrapalhando. É como se nós quiséssemos fazer uma reforma na nossa casa e dentro dela tivesse um animal enlouquecido, um poodle. Um poodle louco, né? Imagina só um poodle louco, o barulho que ele faz, né? Você não consegue fazer uma reforma com tranquilidade, porque ele vai ficar ali o tempo todo te atormentando. Então, você tem que arrumar um jeito de dar um tranquilizante para esse poodle, levar ele para o veterinário, enfim. E se ele tiver muito mal, né, se for uma doença irreversível, fazer um sacrifício nele ali para que ele não sofra tanto também, para resolver o problema. Então, eu usei essa metáfora aqui que me veio à cabeça aqui, né? Enfim, não quero comparar a sua excelência a um poodle louco, mas, enfim, ele está atrapalhando pra caramba. E ele vai ter que ter uma preocupação adicional que ele nunca pensou na vida dele, que certamente já deve estar funcionando como uma situação fantasmagórica. Se ele sempre teve preocupação com o mundo da esquerda, ele sempre achou que a esquerda fosse fazer alguma coisa contra ele, o tempo todo ficou com essa coisa do Adélio, que o Adélio foi uma coisa da esquerda, e os bolsonaristas fomentam isso. Agora ele vai ter um outro tipo de perturbação, porque ele está fomentando tanta discórdia, tanto desânimo, tanta decepção junto aos seus mais próximos, que essas pessoas podem, muitas delas, se converter em algum tipo de perigo. Porque quem está tomando chuva agora, acreditando no Bolsonaro, que ele fará alguma coisa, e elas, ao perceberem que ele não fez nada e que essas pessoas ficaram sendo usadas no meio dessa história toda, isso vai criar um problema adicional para ele, uma vez que ele não terá mais esse séquito de proteção, esse séquito de seguranças pagos com dinheiro do povo brasileiro. Então a cabeça dessa criatura não está sendo nada boa nesse momento. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Tem muitas situações importantes que eu quero conversar com vocês, mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários. Participe dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o nosso espaço, você está engajado aqui conosco, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, temos muitas discussões importantes aqui no Brasil. A que está mobilizando hoje a atenção nos veículos de comunicação é o que está sendo travado no Congresso. Nós vimos agora que acabou de ser fechado um acordo, uma PEC, que foi desidratada, né, na Câmara Federal, uma vez que ela tinha sido aprovada no Senado para ter uma validade de 2 anos. Mas é o que está sendo possível de ser implementado a partir do ano de 2023. Como eu disse a vocês, né, é difícil demais para um governante que ainda não tomou posse fazer algum tipo de articulação com o Congresso também, que vai ser substituído numa boa parte, para que tenha uma governabilidade absolutamente plena. Existem muitos interesses que estão sendo colocados ali, mas assim que o presidente da República tomar posse, ele vai ter uma condição melhor de negociar uma série de situações. E nós aqui no Brasil acabamos ficando muito tomados também por discussões no campo da economia de modo superficial. Porque essas discussões aqui sobre o orçamento que a gente fica assistindo pelos meios de comunicação é apenas sobre o que sobra do orçamento. Não há nenhuma discussão sobre o pagamento dos juros da dívida aqui no nosso país, da nossa dívida pública, de eventuais dívidas que a gente tenha com alguns contratos no exterior. Então o povo brasileiro não tem noção que isso existe, mas isso suga as veias do povo brasileiro, né? E desidrata o corpo do nosso país. E isso, quando não é discutido, de fato a gente não ajuda a mudar de fase, é para uma fase melhor. Porque
sem orçamento redirecionado, sem que o presidente da República enfrente essa discrepância, essa desigualdade, a gente vai ficar o tempo todo discutindo migalhas para todas as áreas aqui no Brasil que sofrem de um déficit histórico que tem que ser enfrentado. Então, o que temos para o momento são essas discussões que são superficiais para enfrentar, né, melhor dizendo, os principais problemas do nosso país. Mas é um avanço. Pois bem, algumas coisas acontecem paralelamente também que motiva a mente de muitas pessoas ainda que vão ficar mais decepcionadas. Eu fico impressionado, gente. Estou doido para chegar logo no dia 1º de janeiro, não só para ver a posse do presidente Lula, mas para ver um monte de gente ir para o lixo da história. Um monte de gente está enganando seguidores no campo da direita com a ilusão que Bolsonaro vai dar um soco na mesa, vai fazer alguma coisa. Todo dia aqui eu estou descobrindo um personagem novo. Descobri essa semana esse personagem aqui, e ele o tempo todo publicando coisas como essa aqui. Bolsonaro trouxe as provas. General fez convocação urgente. Enfim, consegue lá um séquito de pessoas que acreditam nesse tipo de patifaria, mas depois do dia 1º vai dizer o que para essas pessoas? Ih, errei, foi mal, enganei vocês durante esse tempo todo, não teve golpe, o presidente da República é um fraco, é um falastrão, um fanfarrão. Enfim, eu me enganei também, estou enganadinho. Então, é uma coisa que eu estou aguardando para ver como é que vai ser o comportamento dessa gente. E, ao mesmo tempo, outros personagens também eclodiram com Bolsonaro, como a senhora Carla Zambelli. Da onde veio essa criatura, o que ela fazia na vida, qual foi a atividade política que ela desenvolveu, quais são os seus méritos de ter virado um personagem político aqui no nosso país. Pois bem, ela vai perder a pistola. Gilmar Mendes suspende a autorização do porte de arma da deputada Carla Zambelli. O ministro do STF atendeu a pedido da PGR. Ele deu prazo de 48 horas para a parlamentar entregar arma voluntariamente. Em caso de descumprimento, busca e apreensão será realizada. Ela já respondeu que está fora do Brasil. Não sei se ela levou a pistola dela, né? Busca e apreensão pode ser feita na casa dela. Então, o que isso denota é o seguinte: essa gente não tem condição mais de ficar medindo forças com os poderes da República. Os principais foram engaiolados. Tem alguns ilustres aí que não vão sair mais da cadeia, como Roberto Jefferson. E outros estão entrando na fila, alguns com tornozeleira eletrônica. E quando virar o ano, nós vamos ter mudanças institucionais aqui no nosso país, nós vamos ter uma mudança de clima. E uma impossibilidade do atual presidente da República, ainda agarrado ao cargo, de fazer qualquer coisa para salvar essas pessoas. E ele, mesmo que pudesse salvar, ele não faria nada, porque ele já não fez no passado e agora ele vai ter que cuidar da sua sobrevivência e da sua liberdade, né, que vai ficar extremamente prejudicada em função dos crimes que ele cometeu ao longo do exercício do mandato dele. Bom, outras situações também vão mostrando quanto essa gente se equivocou. Após 5 dias, Polícia Federal consegue prender pastor bolsonarista alvo de prisão em Ação de Moraes. Então esse pastor aqui, que também foi um outro fanfarrão, outro falastrão, ele achou que por estar ali nas imediações do quartel do Exército, que ali seria uma área militar, ele não poderia sofrer absolutamente nada. Gente, ledo engano. A propósito, ontem eu ganhei esse presentinho aqui de um amigo meu, que é delegado da Polícia Federal, me deu esse carrinho aqui muito bonitinho, né? E a gente estava conversando sobre a possibilidade da Polícia Federal efetuar essas prisões assim que o presidente da República novo tomar posse. Porque esses bolsonaristas, eles acham ali que é uma área imune, mas não é. Essas áreas todas, havendo cometimento de crimes, a Polícia Federal pode simplesmente prender as pessoas ali. Não tem. O cara que está passando na frente de um quartel, que está acampado na frente do quartel, não tem imunidade para absolutamente nada. Criminoso não tem imunidade no nosso país. Só quem teria algum tipo de imunidade seriam os militares dentro do quartel. Se eles cometem algum crime dentro do quartel, para isso existe o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar. Existem sanções disciplinares. Então, é uma grande confusão que essas pessoas estão fazendo, achando que elas podem ficar acampadas. Inclusive, para a posse do presidente Lula, se o governador do Distrito Federal ele quiser determinar a remoção dessas barracas todas, ele vai poder, que viraram verdadeiras favelas, né, sazonais ali, na frente dos quartéis todos ali. Se houver entendimento que elas podem ameaçar de algum modo a posse do futuro presidente da República, elas podem ser removidas. Elas têm o direito de fazer manifestação? Tem, mas não pode levar botijão de gás, não pode levar mesa, não pode levar cadeira, não pode levar fogão, não pode fazer
área de alimentação, aí não. Aí realmente é uma distorção na compreensão do direito aqui no nosso país. Então essas pessoas aí, ontem esse papo com meu amigo foi muito interessante para ilustrar essas coisas, né? Muitos agora vão ser grampeados também. E a gente vê coisas como essa aqui, numa pessoa que está apegada ao cargo. Na coluna do Guilherme Amado a gente lê: Bolsonaro ainda aposta no artigo 142 para não sair do Planalto. Jair Bolsonaro ainda espera que até 1º de janeiro vai conseguir reverter sua saída do Palácio Planalto. Ele está esperando a providência divina. O Bolsonaro está achando que ele está acreditando nos Valdomiros, nos R.R. Soares, nos Macedos, nos Malafaias, achando que vai vir uma força espiritual ali e vai conseguir mantê-lo no cargo. Olha, essa gente está rezando muito, parece que Deus está ficando muito chateado com eles, que mandou um raio essa semana aí, foi um Deus nos acuda, né? Fazendo aqui uma ironia aqui com essa história que a gente não tem como deixar passar, né? E o Bolsonaro está tentando se agarrar de todas as formas, que é um consolo espiritual, um consolo material, mental, e consolo ético, e aí vem. Na coluna do Igor Gadelha, a seguinte informação: sem aceitar a eleição, Bolsonaro se reúne com o general Vilas Boas pela 2ª vez. O Bolsonaro está indo atrás de um general da reserva que está com problemas de saúde extremamente graves. Ele vai lá tentando ver se ele funciona ali como uma espécie de entidade, né, que possa salvar o Bolsonaro também, coisa que não vai acontecer. E ele sabe que não vai acontecer porque, inclusive, ele está atendendo pedidos de uma turma boa que está dentro do governo ainda para se salvar. Uma decisão que foi publicada agora no Diário Oficial nos informa que, há 11 dias do fim, Bolsonaro põe chefe da Polícia Federal em embaixada em Madrid. Então alguém que está pensando em ficar no poder, pega os principais auxiliares e vai dispensando para todo canto, manda fazer mudança com todos os utensílios que estão dentro. O seu ministro da Economia já saiu lá de Brasília e disse que não volta mais. Então, a situação está muito complicada, né? A não ser que nós estejamos aqui no Brasil na iminência de ter aqui uma ruptura com o Bolsonaro à frente, mas ali tendo na sua retaguarda grupos de alienígenas, de extraterrestres que estão vindo aqui para o Brasil para ajudá-lo a perverter a realidade. Gente, se antes não havia condições do Bolsonaro fazer absolutamente nada para romper a democracia aqui no nosso país, hoje ele tem muito menos condição. Só as pessoas que estão ainda tomando chuva, que estão passando todo tipo de dificuldades, estão passando uma série de privações, estão ficando adoecidas mentalmente, é que podem acreditar ainda nesses vigaristinhas que tem ainda na internet e no vigaristão, no sentido de que é possível, que será possível, uma medida de força, uma ruptura institucional aqui no nosso país, coisa que não vai acontecer. Não se enganem com uma fala aqui, outra ali, um WhatsApp que você receba, que tem gente com poder ainda para fazer alguma coisa para ajudar Bolsonaro, porque isso já está totalmente fora de cogitação. Qualquer pessoa, inclusive as mais próximas de Bolsonaro, estão revelando que a percepção que eles estão tendo agora é que eles estão diante de uma pessoa com problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, está com grande depressão, e a depressão, nessas circunstâncias, causa o imobilismo, e alguém que está nessa situação não pode fazer absolutamente nada. Se ele pensou em alguma coisa algum dia, esse tempo já passou, a carruagem já passou, a procissão já passou, e ele não vai poder fazer mais nada a não ser rezar e ficar orando para que a polícia não chegue mais rápido do que ele imagina na sua porta para fazer algumas coisas contra a sua tão ufanada liberdade. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, até o nosso próximo encontro. Tchau!